Fala galera, beleza? Aqui é o Maurício. No vídeo de hoje eu vou te mostrar como criar regras de coloração no Profit. Elas facilitam muito a nossa vida. Então se você puder, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações. Se você quer saber quando lançar um novo vídeo, qualquer dúvida, crítica ou sugestão é só deixar aí nos comentários. Bom, vamos lá galera. Como é que funciona a regra de coloração do Profit? A gente escolhe um conjunto de informações, assim como eu fiz naquele vídeo do screening, que foi o último que eu postei. Se você não viu, dá uma olhada lá. Então a gente vai fazer uma seleção de algumas informações como preço de fechamento, abertura, mínimas, máximas, usar alguns indicadores, volume, e com isso a gente consegue colocar algumas regras para ele pintar os candles ou algum indicador para a gente e deixar mostrando que aquela cor significa aquela configuração, beleza? Então, antes da gente criar, eu vou te mostrar ela aqui no Profit. Se você clicar com o botão direito em cima do gráfico, você tem a opção Inserir regra de coloração. Aqui eu já tenho um monte que eu criei aqui, mas eu vou clicar em mais porque, por padrão, ele vem como Inside Candle, que está aqui, Inside Candle. Tá vendo que ele pinta aqui no gráfico algumas barras de amarelinho? Eu vou inserir e pronto. Com isso, você já consegue identificar toda vez que tiver um inside bar no gráfico, beleza? Então se você opera inside bar, essa é uma forma muito fácil de você entender quando ele vai aparecer ali ou quando ele não está aparecendo. Porque é simplesmente uma regra bem óbvia de que se tiver amarelo, ele é um inside bar, não tem erro, beleza? E para poder remover essa regra, você clica com o botão direito e vem excluir regra de coloração. Antes disso, tem uma coisa que dá para fazer que eu acho interessante. Até hoje eu não encontrei um método muito útil de aplicar, mas você pode aplicar a regra de coloração no fundo. Olha lá. E aí ele pinta o fundo de toda aquela parte que aquele padrão estiver aparecendo com a cor que você escolher, tá? Fica meio feio, fica meio atrapalha, né, um pouco, mas provavelmente tem algum motivo para isso aí ser usado assim, beleza? Então eu vou excluir ele aqui. E tá, vamos lá criar então. Tem duas formas de criar. Uma, se você clicar com o botão direito e colocar em criar regra de coloração, ele cria e aplica direto a sua regra. Se não, você pode vir aqui em estratégias e criar regra de coloração, tá? Os dois funcionam da mesma forma. Eu vou clicar aqui direto no candle. Aliás, mentira, vamos lá. Eu vou inserir uma média móvel. Vamos criar aqui a regra da média móvel de 9, tá? Quando ela apontar para cima fica verde, quando apontar para baixo fica vermelho. Então a gente escolhe indicador, vou pegar aqui média móvel, vou adicionar ela no gráfico, inserir, de 9 períodos. Ok. Eu vou adicionar mais uma aqui, você já vai entender por quê. Fechar, beleza. Eu vou deslocar uma dessas médias em um período. Ok. Por que eu estou fazendo isso? Porque a gente não consegue fazer com que o candle, com que o Profit entenda que a média virou para baixo. Você precisa de um parâmetro para mostrar isso para ele. Então, o parâmetro que eu vou usar é o deslocamento. Então, olha só, a gente vem aqui em estratégia, criar regra de coloração, e eu vou dizer o seguinte, eu vou clicar aqui e vou dizer que se o meu indicador, que é a média, começar a digitar média exponencial de 9 períodos, ok, for maior ou igual a média exponencial de 9 períodos, vamos fazer ela por aqui, ó. Clique em indicador, seleciona lá de novo, média exponencial de 9 períodos, e aí você vai deixar marcada essa caixinha aqui, ó, deslocar em 1. E ele vai dizer então que se a sua média normal estiver acima da média deslocada, ele vai pintar de verde. Se estiver abaixo, então ele vai pintar de vermelho. A primeira regra já está criada. Se ele for maior ou igual, é verde, então inserir regra. E se a gente modificar aqui, menor ou igual, vermelho. E inserir regra. Pronto, então aqui eu já estou dizendo, olha, a 9 para cima a 9 acima da 9 deslocada de um período, verde, para baixo vermelho. Coloca em criar e você diz aí qual é o nome. Eu vou colocar então, é esse aqui, underline, underline, MM9. Salvar e ok. Pronto, agora para poder aplicar a regra,
É só a gente clicar no indicador que a gente quer ou no próprio gráfico, botão direito, inserir regra de coloração e tem aqui, ó, underline, underline, MM9. E aqui ele já identifica. Eu vou dar mais um pra gente ver aqui. Vamos lá, tem que transformar essa média em exponencial primeiro, porque ela não é exponencial. Aplicar OK. E aqui também, 2 cliques, botão direito, né? Ou 2 cliques, editar, explicar, botar aqui como exponencial e OK. Então pronto. Você vai perceber que no momento que eu tenho um candle que fecha abaixo, ele já pinta de vermelho. Isso daqui ela estava apontando para cima. Quando esse candle fechou, ela fechou abaixo. Por isso que daqui até aqui está vermelho, beleza? Ele não está fazendo errado, é assim mesmo que funciona. E aí, então a regra já está aplicada, tá vendo? Eu deixei as duas ali só pra gente ver que ela realmente cruzou, tá vendo? Até aqui ela era verde, quando ele cruza aqui para baixo fica vermelha, cruzou para cima já ficou verde de novo. Então eu vou deletar aqui e a média está criada. Você pode aplicar isso daqui também direto no candle, botão direito, inserir regra de coloração e vem aqui underline MM9. O que significa que, se você opera o método 9.1 do Larry Williams, no momento que você vê um candle verde, você tem a compra, quando você vê um candle vermelho, você tem uma venda, ou saída da operação, beleza? E aí essas regras simplificam muito a nossa vida, porque você já não vai mais precisar ficar dando zoom, por exemplo, para descobrir se a média virou aqui ou ela não virou. Ela está apontada para cima, ela está meio de lado, em algum ponto aqui. Isso daqui era ela virada para cima ou para baixo. Então aqui já não tem mais dúvida, porque ele já está pintando com aquela cor. Tranquilo? Eu vou excluir essa aqui então, vou excluir a regra de coloração desse aqui. E vou criar uma outra regra, que é a regra do estocástico. Então olha só, eu vou adicionar primeiro o indicador, que é o estocástico lento. Beleza, ele já está aqui com a configuração de 8 e a média móvel de 3. Tranquilo? Vou fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer da mesma forma, vou clicar direto aqui no candle, botão direito, criar a regra de coloração e vou escolher então o indicador, que está aqui, que é o estocástico. Aqui é com ST. Aqui, Slow Stochastic. Beleza? Eu vou dizer qual é o período dele. Como eu falei ali, o período que eu estou usando aqui embaixo é o de 8, então é um estocástico de 8 períodos. Ok. Só que dessa vez eu quero que ele seja menor ou igual ao valor 20, para me dizer que ele está sobrevendido e que provavelmente vai retornar ao padrão. Então eu vou vir aqui, dentro de personalizado, 20. E ok, tá? Eu vou pintar de vermelho, porque se ele está lá embaixo, para mim ele está vermelho, tá bom? Para cima, para mim está verde. Então se ele for menor ou igual a 20, ele vai pintar de vermelho, inserir regra. E se ele for maior ou igual a 80, você pode modificar aqui, ele vai ser verde. Inserir regra, criar, e vou colocar ali então underline, underline, estocástico. Salvar, ok. Pronto, o que ele fez então? A partir do momento que a linha do estocástico entrou acima de 80, ele pinta tudo de verde. E a partir do momento que ele entra abaixo de 20, ele pinta tudo de vermelho. Mas eu uso o meu gráfico em verde e vermelho, então eu posso querer fazer essa mudança para ele ter uma outra cor que eu possa enxergar melhor, certo? Porque senão eu talvez não veria essa compra aqui no rompimento dessa máxima. Então eu vou fazer o seguinte, ó. A gente vem aqui em estratégias, gerenciador de estratégia, e você vai escolher a estratégia que você criou e quer editar. Então aqui no estocástico eu vou clicar para editar ela, e a gente tem uma outra cor, tá vendo? Verde limão para alta. O vermelho, se você só vier aqui em qualquer parte de coloração e você olhar as cores, você vê que o Profit ele tem as cores padrão. Deixa eu sair aqui. Deixa eu ver aqui, dei 2 cliques no candle.
Aliás, desculpa, dois cliques no candle. Eu vou pegar qualquer um deles e vou olhar as cores, tá vendo? Tem o azul fúcsia, azul claro, branco, verde claro, azul celeste. Qualquer uma dessas cores que você digitar lá, ele vai entender que é para pintar o candle daquela cor. Então eu vou colocar o fúcsia, por exemplo. Então, estratégia, gerenciador de estratégia, estocástico, editar. E eu vou trocar aqui o CL vermelho, que é color vermelho, para fúcsia. E aí eu vou clicar nesse botãozinho aqui que é o de salvar. Pronto. Então ele já mudou ali e colocou a cor que eu queria. E agora, sempre que o meu estocástico lento estiver sobrevendido, ele vai pintar o candle de rosa, e sempre que estiver sobrecomprado, ele vai pintar de verde. O que isso traz de vantagem para a gente? Se você usa, por exemplo, uma média móvel, digamos aqui, que você use a média móvel de 20, que é uma das médias mais comuns usadas. Ok. Se você olha, por exemplo, que a média móvel de 20 está subindo, e ele faz esse candle rosa, significa que o estocástico está sobrevendido. Então você não precisa ficar olhando o estocástico para identificar se ele está sobrecomprado ou sobrevendido, beleza? Ou seja, se você só opera quando o estocástico está sobrevendido ou sobrecomprado, quando você cria a regra de coloração, você nem precisa mais dele aqui, você pode remover, porque não importa mais, beleza? Se o seu critério, por exemplo, for, tenho a minha média móvel de 50 subindo, e eu só compro a partir do momento que eu tiver um estocástico sobrecomprado, aliás, só compro se eu tiver com estocástico sobrevendido, você vai deixar a sua média móvel de 50, e você só vai olhar, esse candle aqui é rosa? Não, esse é rosa? Não, esse é rosa? Ele é rosa? Então eu tenho uma compra no rompimento dele. Beleza? Deixa tudo bem mais fácil. E claro, a gente não precisa sempre colocar essas regras baseadas no indicador. A gente pode criar de acordo com parâmetros do candle, como é o preço de fechamento de reversão, por exemplo. Então eu vou criar ele aqui também, vindo em criar a regra de coloração, da mesma forma. Como é que funciona o preço de fechamento de reversão? Para alta, ele faz uma mínima abaixo da mínima do candle anterior e fecha acima do fechamento do candle anterior. Beleza? Então, eu vou dizer então que ele fechou acima do fechamento anterior e vou adicionar uma segunda regra, que é que a sua mínima, então cotação mínima, ok, seja menor do que a mínima do candle prévio. Eu vou copiar aqui e colar porque é mais rápido, beleza? Do que a mínima do candle prévio, do que o último candle. Ok, quando isso acontecer, eu quero que ele pinte para mim um candle de verde. E como que é o preço de fechamento de reversão para venda? Quando a máxima é maior do que a máxima do candle prévio e o fechamento é abaixo do fechamento do candle prévio. Então, o fechamento abaixo do fechamento do candle prévio e a máxima, cotação máxima, ok, for maior do que a máxima do candle prévio. Quando eu fizer isso, então eu vou pintar ele de púrpura. Inserir regra, criar, e eu vou chamar ele então de preço de fechamento de reversão. Tá? Eu vou chamar de PFR porque fica mais fácil. Salvar, ok, e pronto. Toda vez que a gente tiver então um candle que cumpra com esses critérios, a gente vai ter então ele pintado com a cor que a gente escolheu, beleza? E você tem como combinar diversos deles. Como se a média de 50 tiver ascendente, então é de 50 acima da deslocada de 50 e o estocástico lento sobrevendido, a gente pode criar essa regra. Então vamos fazer só mais ela aqui, que vai ficar um pouco mais fácil de entender. Vamos lá. Então, é a regra de coloração, criar a regra de coloração. O que eu vou dizer para essa regra? Eu vou falar, olha, se o meu indicador média de 50, ok, for maior ou igual do que o meu indicador média de 50 deslocado em um período e
eu tiver o meu fechamento maior do que o fechamento do candle prévio e eu tiver a minha mínima aqui, ok, menor do que a mínima do candle prévio, eu quero que você pinte ele de verde, beleza? Então o que eu estou dizendo é, se a minha média de 50 estiver subindo e o meu fechamento for maior do que o do candle prévio, com uma mínima menor do que o candle prévio, eu estou dizendo para ele, se eu tiver um preço de fechamento de reversão, com a média subindo, eu quero que você pinte de verde, beleza? Então eu vou colocar inserir regra, ok. Isso só para compra, a gente vai operar sempre na direção da tendência, então eu não vou vender contra a tendência. E aí, se eu tiver, por exemplo, a minha média menor ou igual à deslocada de 1, o fechamento abaixo e as máximas acima, então vamos modificar aqui para máxima, ok, e a minha máxima acima dele, eu quero que pinte de púrpura. E inserir regra. Criar. Então eu vou chamar ela de preço de fechamento de reversão, underline, MM50. Nos nomes você não pode colocar diversos símbolos como traço, espaço, acento, beleza? Então no máximo underline e sem acentos. Salvar, ok, beleza. Agora, toda vez que a minha média de 50 estiver ascendente e ele me der um preço de fechamento de reversão de alta, ele vai pintar de verde. Só com esses critérios. E nesse caso aqui, ela já estava apontando para baixo, então ele sinalizou os preços de fechamento de reversão de venda. Beleza? Então, com isso, a gente consegue criar diversas regras diferentes para ajudar a gente a identificar pontos de entrada e pontos de saída, sem ter que ficar toda hora analisando. Essa mínima está maior do que a outra, está menor, esse fechamento está onde? Eu estou com o estocástico sobrecomprado, está sobrevendido, para onde que minha média está apontando? Porque muitas vezes a gente está no day trade e se você opera gráfico de 1 minuto, 2 minutos, é impossível olhar todas essas coisas antes de ter a sua entrada que seria acionada. Beleza? Então eu espero que esse vídeo te ajude, eu espero que você tenha conseguido entender. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que eu te respondo. Se você puder, então, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações, se você puder lançar um novo vídeo. Qualquer dúvida, crítica, sugestão, só deixar aí nos comentários. Eu vejo você no próximo vídeo. Valeu!